fim. São como os dois soldados num campo de batalha. Nós estaremos juntos. Se um é baleado, um carrega o outro. Mas se cair, que caiamos juntos. Letra C. A dedicação ao cônjuge, uma atitude essencial à construção da história perene do novo casal. Perene é contínua. Veja 1 Coríntios 7, 33 e 34. Imagina o que Salomão provocou no coração daquela mulher se ela estava viva na época que ele tinha 1000 mulheres. Não é? Veja 1 Coríntios, vimos que Paulo fala das tribulações na carne. Agora veja o que ele diz no versículo 33 e 34. Veja, o casado, ele cuida das coisas do mundo para agradar quem? O mundo? Agradar o patrão? Não. Ele usa as coisas do mundo para agradar a mulher. Versículo 34. A diferença entre a mulher casada e a viúva. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a Deus. Isso aqui é assim, olha, eu conheci um casal, o marido hoje está na glória com o Senhor. Um homem que era um diácono na nossa igreja, e houve um período na vida dele que a esposa foi atropelada. E durante esse período ele teve que dar banho na esposa, certamente não tinha relações com ela. Então foi um período de muita dificuldade e ela se recuperou. Muitos anos depois, ele foi acometido de um câncer. Ele era um nordestino muito forte. E na época eu estava no seminário e depois das férias eu fui visitá-lo. Eu fui visitá-lo para consolar. Quando eu cheguei lá, eu fui consolado. Ele até me ensinou um hino, eu não sei se tem no inário aí dos irmãos, que ele fala assim, sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, sim, nos guardará. Sim, Deus é por nós. Ele me ensinou esse hino, toda vez que eu ouço esse hino, eu lembro dele. Mas o que ele me disse, chorando no dia daquela visita, ele falou, olha, Mário, eu passei por esse período, e ele falou, eu não sabia, né, que a esposa estava doente, eu cuidei dela. Agora eu estou do outro lado. Agora ela cuida de mim, ela dá banho em mim, ela cuida de mim. Eu falei, bendito seja o Senhor por isso. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que colocar no nosso coração que pode acontecer isso. E que nós temos que ter propósito, saber que às vezes nem sempre a beleza dura. O amor não é a atração física. O amor é uma aliança. É um compromisso. De ficar junto, haja o que houver, aconteça o que acontecer. E um propósito no coração não é simplesmente, eu estou sem o prazer, não é assim. Os dois têm que colocar isso no coração. Porque um dia nós vamos precisar um do outro e às vezes precisar também dos filhos. Letra C. A construção da história conjugal exige desde seu início dedicação de ambos para investir no tempo de convivência juntos. Letra I. Muitos casais investem tempo no namoro e quando se casam abandonam, aqui, às vezes sem perceber, o hábito de separar tempo para si. Vivem juntos, mas não convivem, nem interagem no aprofundamento da relação e intimidade. Sem um tempo apropriado, nem o companheirismo ou o romantismo progredirão, não podem nem sequer se estabelecer. Nós temos que investir isso. Mesmo que os cabelos brancos venham, o romantismo deve existir. Passear de mãos dadas, né? Tem um filminho que ele é bobinho, sabe? Up, Altas Aventuras, eu acho que é bonitinho demais aquilo lá, né? Ele se tornou até um desenho aí que trata disso aí, né? Mas é bonito a história ali, né? Ele dá uma lição muito bonita. E eu creio que é um reflexo de algo que é bíblico. Porque quando nós nos unimos, nós queremos viver juntos o resto da vida. Letra D.
A honra à aliança matrimonial, uma decisão essencial à construção da história perene do novo casal. Veja Cantares 8. Durante o passeio deles, lá na colônia onde eles se conheceram, quem sabe não foi lá que você conheceu, né, a sua amada, né? Cantares capítulo 8. Mas passear é bom, conhecer a história um do outro. Você conhece a história da sua esposa? Você conhece a sua esposa? Eu te pergunto isso, você conhece? Você conhece o seu marido? Às vezes a gente se surpreende, né? Cantares 8:6. Durante esse passeio, eles fizeram uma renovação da aliança. Veja lá, 8:6. Põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Durante esse passeio, ela olha para ele e fala: põe-me como selo sobre qual lugar? Coração. O selo aqui é o sentido da aliança. O selo, ele marcava uma propriedade. No coração não é que se formam as convicções. Aqui, a gente vai estudar, nós vamos ver que eles passaram por um conflito conjugal. Um conflito. Depois eles fazem as pazes, eles têm relação e depois vão passear um pouco. Aí eles vão lembrar onde eles começaram o namoro, né? Que não foi namoro, não existia isso naquele contexto hebraico, né? Mas onde o amor nasceu. Olha, é importante que uma vez um casal, tem ocasiões, o cara vai passar por isso, que a gente não sabe o que faz como conselheiro, como pastor. Um casal chegou decidido só para me avisar: pastor, nós vamos nos divorciar. Mas só deles estarem lá no escritório me procurar, eu já sabia que no coração dos dois, eles não estavam com certeza do que haviam de fazer. E na hora que me falaram isso, eu orei e falei: Senhor, socorro, me ajuda aqui, né? E lembra da sabedoria de Salomão, né? Chegou as duas mulheres lá, né? O Senhor nos socorre nesse momento. Procure ajuda. Aí, durante o tempo, conversamos, oramos, né? Foi bonito no final, né? Os dois choraram, eles tinham problemas para serem resolvidos. E eu falei: eu gostaria que vocês recordassem onde tudo começou. Vocês têm o filme do casamento? Assista. Eu faço questão, se eu faço uma cerimônia, eu procuro ter mensagens não muito compridas, mas mensagens que possam ser gravadas. Ninguém presta atenção, né? Na mensagem. Mas eu sei que está gravada, né? E eu peço para o casal: olha, deixa gravado, né? Porque depois, às vezes, numa crise, você vai lembrar. Porque ninguém casou para brigar. Ninguém casou para separar. Não sei que sejam uma pessoa sem noção. Então, aqui, no caso, eles vão passear e eles renovam. Ela fala: me põe como selo no seu coração. Porque ele vai falar aqui que é no coração que a gente decide ser fiel. O seu coração tem que ser selado comigo. E aí ela fala: põe-me como selo no teu braço. Olha, o coração, o sentimento de fidelidade, a convicção. O braço é o meu braço de homem. Ela falava isso. E ela tinha o direito. O seu braço de homem tem que ser para mim. O seu sentimento de homem tem que ser para mim. E isso é justo. Que nós, como casados, ansiamos isso, não é? A esposa do marido, o marido da esposa. Eu havia dito, não sei se foi aqui, que quando o marido ou a esposa fala: você tem que confiar em mim, aí tem um problema. Porque confiança é conquista. E é uma conquista que é fácil de ser perdida, não é? Muito fácil e difícil de ser conquistada. Ele diz aqui, olha, por que ela pede isso? Versículo 6. Porque o amor é forte como a morte. Você conhece algum homem que venceu a morte? Conhece? Só Jesus. Ela compara essa aliança tão inevitável quanto a morte. O amor, ele tem que ser protegido por uma aliança. O amor exige isso. O amor é forte como a morte. Quando alguém morre, a gente sabe que morreu. Ele é inevitável. O amor exige isso.
Ele fala, duro como a sepultura o ciúme. O ciúme aqui não é aquele ciúme doentio, aquele ciúme que alguém tem como se ele fosse proprietário da outra ou do outro. Aquele ciúme que existe sem razão, a desconfiança. Essa palavra ciúme, ela é traduzida muitas vezes por zelo. A Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós, não fala? Ele zela por Israel. É esse zelo, esse cuidado de quem ama. O amor exige aliança, o amor exige um zelo. É como a sepultura. Na realidade, essa sepultura aqui é o Sheol, o lugar onde os mortos habitavam. Ele fala assim, o amor... desculpa, vamos voltar aqui para o texto. Eu, às vezes me confundo aqui. Duro como a sepultura, o ciúme. É como o zelo, como o Sheol, o lugar dos mortos, que preservava aquele que havia morrido. O zelo do casal preserva também a relação. Duro como a sepultura. Lembra que essa sepultura não é simplesmente a lápide. E ela continua dizendo, as suas brasas, ou as brasas do amor, são brasas de fogo com veementes labaredas. Elas não podem ser apagadas. Pode às vezes acabar a paixão, ela pode amenizar, pode às vezes acabar o prazer ou amenizar, mas eu creio que quando nós decidimos um com o outro e no poder do Espírito Santo, o amor pode voltar a acender a sua chama. É veemente a chama do amor. Vamos continuar aqui na letra D. A sulamita desejava ser o selo no coração do amado, colocado ali por amor, pois é no coração onde são estabelecidas as decisões que nortearão nossas vidas. Provérbios 4, 23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é daí que procedem as saídas da vida. Olha, sobre tudo que se deve guardar, não é o dinheiro no seu banco, é o seu coração. Cuidado com o que você ouve, porque às vezes aquilo que você ouve é uma convicção errada, e você vai agir de acordo com a sua convicção. Eu havia dito que pessoas que creem no evolucionismo, eles creem que nós somos animais, e ele vai agir como um animal. Às vezes mulheres agem como animais, como fêmeas no cio, e não são respeitadas. Ou homens agem como garanhões. Quem respeita garanhão? Se deita com qualquer um, com qualquer uma, como animais. Isso é indigno, isso é uma vergonha. Então guarda o seu coração. Deixa Deus mudar suas convicções para o bem, para que mude as nossas atitudes, começando dentro da nossa casa. É no coração que deve ser estabelecido o compromisso do amor, fidelidade e união indissolúvel em cada um dos futuros cônjuges. O Senhor falou em Malaquias 2,15, cada um seja fiel no seu coração. Letra número 1. O selo no coração era o mesmo selo colocado sobre o braço do amado, pois o afeto do amor e carinhos conjugais dele seriam apenas para ela, os dela, por conseguinte, deveriam ser apenas para ele. O ciúme poderia ser traduzido no contexto do capítulo 8 como zelo, ou cuidado por quem se ama. O cuidado que abarca ou abraça o amor com o mesmo poder que a morte abarca o que partiu, não para isolá-lo, mas para protegê-lo e defendê-lo com suas veementes chamas em prol de sua união. Aquele amor, ele era como um amor purificador, não é? Para Longman 3, o zelo no contexto do verso referido é similar ao mandamento de exclusividade a Deus, que quando desobedecido provoca o zelo divino em busca da reconciliação do relacionamento, nunca para o afastamento. 3. A vinculação do amor à morte se dá no plano do irreversível. Isso aqui é uma citação. Do definitivo. O amor firme e transparente, como se manifesta no casal do Cântico, é uma realidade sem retorno e sem atenuações. Assim como a morte é real, concreta e indiscutível, do mesmo modo é o amor, tal qual é vivido pelo homem e pela mulher do Cântico.
Em sua experiência não resta margem para especulação nem para relativizar o que sentem. A morte e o amor se parecem, pois ambos envolvem não uma parte, mas a totalidade da vida. A morte para extinguir a vida, o amor para fazê-la eclodir. Muito bonito isso aqui, né? 4. Quando há selo no coração do casal, há segurança em ambos para enfrentar juntos e unidos tantos os grandes traumas, as muitas águas que surgirão no decorrer da história, quanto os dias marcados pela bonança, os rios. Veja, versículo 7 de Cantares 8. Leiamos ali, Cantares 8, 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecer todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Amém. Essa chama é tão poderosa que literalmente um dilúvio não poderia apagá-lo. Ele protege. É parecido com aquela chama do vulcão, né? Você já viu os vulcões, as lavas dele, né? Ele vai caindo no oceano e vai formando mais terra, né? Ele se solidifica, o amor, a aliança protege aquele amor. Não há como apagá-lo. Mas ambos têm que ter essa convicção. Olha, dificuldades passamos. Primeiro passo, e ele coloca uma coisa aqui: se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, não tem como comprar o amor, não é verdade? Suponhamos que a crise chegou a tal ponto aí, ou chegue a tal ponto que a gente duvide do amor. Às vezes os homens pensam, nós homens, pensamos que podemos comprar o favor da esposa, o perdão. Manda um buquê de flor, algum presente. A palavra perdão, às vezes é a palavra que deve ser usada. A palavra eu pequei, eu errei, eu estou arrependido. Isso é o que deve ser construído nesse relacionamento. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, não é? O amor também é sofredor. Mas ele fala que também permanece a fé e a esperança. E todos esses afetos devem fazer parte da vida conjugal. Então não são favores físicos que podem alcançar a conquista do amor. Se você se casou, você foi privilegiado. Você dê graças a Deus, e talvez hoje seja o dia de você falar para sua esposa que você se sente feliz por ser amado. E vice-versa. Se você talvez não tem essa palavra para ser dita, recomece, reconquiste. Certa vez eu falei isso com um casal, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão separar, sabe o que vai acontecer? Você, que é casada, vai buscar outro homem, e você vai buscar outra mulher. E aí vocês vão passar de novo os problemas. E até quando vocês vão viver isso? Vocês já se conhecem há anos, invistam nesse relacionamento. Essa é a vontade de Deus. E em Cristo Jesus nós podemos vencer essas dificuldades. Vamos lá, página 29, número 5. As provas da história, passadas ou futuras, os pesadelos cotidianos e as desgraças excepcionais não poderão jamais separar a esposa do seu amado. Ambos passarão através de todos os infernos e todos os pântanos da dor, da crise, da desolação, conservando intacta a chama do seu amor, que não conhece acaso. A citação de Ravazzi. Letra E. 17º princípio: preparando o casal para os sofrimentos devidos ao matrimônio perene. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 4. Alguém leia lá e depois vamos ler João 16, 33. O amor é sofredor
Ele é sofredor, é isso que eu quero chamar a atenção. Benigno também. Ele faz bem ao outro. João 16:33. Olha o que Jesus fala sobre o mundo. Jesus venceu. E ele fala que nós temos que ter esperança, porque ele venceu e nós podemos vencer também. Letra E, continuando ali. Devido à proliferação da doutrina da prosperidade, que propaga o céu na terra, trazendo o agora, mas ainda não, para uma espécie de a hora é e já chegou. Isso aqui é o seguinte: algumas pessoas falam, Jesus me salvou, tirou todos os meus pecados, agora eu não fico mais doente, eu só tenho vitória. Como se o crente vivesse em outro planeta, já vivesse no céu, e nós sabemos que não é assim. Nós ficamos gripados. O crente também tem câncer. O crente morre atropelado. O crente é assaltado. Nós estamos nesse mundo. Então, o casamento, a união, ela vai nos preparar para tudo isso. Jesus falou que o que vai fazer a diferença é: nós temos esperança em Cristo Jesus. O casal corre o risco de não estar adequadamente ou minimamente preparado para os sofrimentos do presente estado humano. As promessas de consolo em tempos de angústia e mesmo em períodos da sombra da morte, além do expresso aviso do apóstolo Paulo de que casais passarão por tribulações, são alguns dos vários alertas a respeito do sofrimento humano. Vamos para o número 2. O sofrimento como meio de aprimoramento da maturidade no relacionamento conjugal. Vamos ler Provérbios 27, versículo 17. Enquanto abrimos ali, pense uma coisa. Quando é que nós descobrimos que temos verdadeiros amigos? É no boteco? Ou é quando nós precisamos de uma mão para nos ajudar? Não é? Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Às vezes a amizade, eu vou colocar aqui a amizade mesmo do conjugal, ela faz com que saiam faíscas. Estamos afiando, estamos aprimorando o nosso caráter. O sofrimento, a palavra dor aparece a primeira vez depois da queda. Lembra da dor de Eva? A dor de Adão, ele plantaria, mas daria abrolhos, espinhos, pragas, não é? Mas sabe, você já pensou em, quando você está sofrendo, em sair desse mundo? Olha, Jó pensou isso. Jó, durante o tempo em que ele esteve doente, ele falou: Deus, por que que o Senhor não tira a minha vida? Por que que o Senhor dá a vida para um miserável? Tira a minha vida, porque aí eu vou ter descanso. Você sabe que a dor, ela tem no fundo, que Deus coloca para nós, e foi um favor que Ele fez para nós. Nós não queremos, eu não quero ter dor, não estou dizendo que nós queremos isso, mas eu estou dizendo que ela tem uma razão de existir. A dor nos leva a buscar aquilo que há de melhor em Deus, a pensar numa realidade melhor, a orar mais, a conhecermos melhor a nós e o outro e as amizades. A dor nem sempre é ruim. Vamos lá. O sofrimento, ainda número 2 da 29, o sofrimento, conquanto seja resultante do pecado, tem uma função pedagógica na economia divina em prol da raça humana. Olha o que Davi falou: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Não é? Ele aprendeu, ele fala: foi bom isso. No relato do confronto entre o Senhor e o casal recém-caído, o evangelho fora pregado antes da sentença do sofrimento. Antes dele falar que Eva teria dores e que Adão teria dores, ele falou: eu vou enviar o libertador. O libertador que vai libertar vocês, causar inimizade entre vocês e Satanás.
Ele pregou o evangelho antes da dor, porque o evangelho traz esperança. O evangelho gerou a esperança da futura redenção humana de seu estado corrupto de subserviência a Satanás. Contudo, ou entre mentes, o evangelho é a expulsão. O mesmo Senhor afirmou que a mulher seria tomada de dores em suas mais básicas esferas, a de esposa e mãe. Como mãe, ela geraria os filhos sob multiplicadas dores. Como esposa, ela passaria a sujeitar-se ao marido que, infelizmente, não lhe amaria mais como antes. Em relação ao homem, as dores o acompanhariam até que este morresse. 3. O sofrimento causado pela morte de um cônjuge. Veja Ezequiel 24:16. Imagina você que ama sua esposa, ou a esposa que ama o marido, ouvir uma notícia dessa de Deus. Ezequiel capítulo 24, versículo 16. Olha como Deus fala sobre a esposa dele. O desejo dos teus olhos. Eu vou tirá-la de ti. Eu havia dito isso com relação a essa carruagem. Deus fez o casamento. E só Ele tem o direito de fazer essa separação quando Ele quer. Mas tem que haver desejo de ambos. Vamos tratar depois, não hoje, no domingo, se o Senhor permitir, sobre a questão, às vezes o marido não muda, ou a mulher não muda. Às vezes se torna inevitável uma situação. É um fracasso, mas às vezes ele é inevitável. Vamos continuar lendo aqui. Sofrimento causado pela morte, na página 29, lá no final. A morte, embora seja uma realidade inevitável, nunca será encarada com facilidade quando aquele que se vai é parte de uma vida cujos laços foram estabelecidos pelo amor genuíno. Assim sendo, embora não seja um assunto de fácil trato, a possibilidade de a morte ser o inimigo a ser enfrentado no relacionamento conjugal não deveria ser obliterada, ou seja, esquecida, deixada de lado no aconselhamento. O dito do profeta é extensível aos cônjuges, que deveriam estar preparados para se encontrarem com seu Deus, posto não haver licença na peleja com a morte. Não tem licença. Quando a morte vem, ela vem. Mas então temos que encarar isso, e eu quero pegar um exemplo bíblico, não de um marido e uma esposa, e um exemplo que eu pude viver. Davi teve um filho chamado Amnon, e uma filha chamada Tamar, com outro irmão, que era irmão direto de Tamar, chamado Absalão. E Davi, ele não foi um bom exemplo de pai, como não foi um bom exemplo de marido. Para termos uma ideia, e prestemos atenção nisso, as leis espirituais de Deus, ele é vingador contra os adúlteros e contra os fornicadores. Davi, quando adulterou, ele ficou pelo menos 9 meses desviado de Deus. Foi quando seu amigo chamado Natã falou para ele, contou a história, lembra do pastor e das ovelhas? De um pastor rico que, ao invés de pegar as ovelhas do seu rebanho, pegou a única ovelha de um pastor pobre, matou e serviu para os seus visitantes. E Davi era pastor antes de ser rei. Aí Natã falou disso como se fosse um caso que o rei deveria decidir. E o rei falou o quê? Digno de morte esse homem. Pela ovelha ele vai pagar 4 ovelhas. E aí o seu amigo disse: você, Davi, é esse homem. Você fez isso diante dos inimigos de Deus. O nome de Deus é blasfemado por sua causa, Davi. E Davi, naquele momento, ele falou: eu pequei. Ele não pôs culpa em ninguém, ele falou: eu pequei.
Batseba teve responsabilidade. Davi teve responsabilidade. E sabe o que Deus falou? O filho que você teve vai morrer. Batseba sofreu, Davi sofreu, jejuou e orou, mas o filho morreu. Se você continuar lendo o texto de 2 Samuel, a partir do capítulo 13 em diante, 11 em diante, você vai ver que Davi perde exatos 4 filhos, depois daquilo que aconteceu. Justamente de acordo com o seu juízo. Ele falou, deve pagar 4 vezes, e ele perde 4 filhos. Um desses filhos estupra a meia-irmã a sua meia-irmã, Tamar. Nesse estupro, Davi não faz absolutamente nada. Então o irmão de Tamar, ele fica com tanto ódio que ele planeja matar, Absalão planeja matar Amnon. E ele faz isso. E sabe o que Davi faz? Quer matar Absalão. E esse filho Absalão se sente então injustiçado, porque Amnon deveria ter sido morto porque estuprou a filha, a irmã. Isso era digno de morte em Israel. E agora Davi o persegue. E aí ele foge para a casa do avô, num outro reino. E depois Davi sente saudade de Absalão. E o general Joabe, o general de Davi, ele chega para Davi e ele faz uma encenação com uma mulher que pede justiça para o rei, porque essa mulher diz, eu tinha 2 filhos, um brigou com o outro, um matou o outro, e agora querem matar o meu filho, eu vou ficar sem filhos. Aí Davi fala, eu vou proteger o seu filho. E essa mulher, que era uma atriz, falou para Davi, rei, se o senhor faz isso, o senhor está se julgando, porque o senhor não recebe de volta o seu filho, Absalão, o senhor não perdoou ele. E Davi percebeu que aquilo era uma espécie de armação que Joabe tinha feito. Aí Davi fala, pode chamar Absalão de volta. Quando Absalão, que ficou um tempo fora, 2 anos ou 3 anos, volta, Davi não faz absolutamente nada. Davi deixa ele fora. Davi tinha dificuldade em perdoar. E esse tempo que Absalão ficou distante, ele falou para esse general, falou, Joabe, por que meu pai me chamou de volta? Que ele me mate, mas ou ele me receba. Veja, gente, a necessidade de reconciliação, sentimentos são coisas complexas. Nós podemos matar pessoas em vida. E aí Davi fala, manda vir o meu filho. Quando o filho chega, ele só dá um beijo nele e o manda embora. Esse filho fica tão revoltado que ele faz uma rebelião contra o seu pai para matar o seu pai. E um dos conselheiros de Absalão era justamente o avô de Batseba, que viu um casamento desmoronar por causa do adultério de Davi. Tudo isso traz consequências. Mas na guerra que se segue entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão, Davi dá uma ordem para Joabe, não mata o meu filho Absalão, eu quero ele vivo. Mas Joabe não ouviu. Joabe mata Absalão. O resultado é que quando Davi ouve da morte de Absalão, é totalmente o contrário de que ele ouviu quando o seu bebê nascido do adultério havia morrido. Quando o seu bebê nascido do adultério havia morrido, ele jejuou, chorou. Quando alguém falou para ele, Davi, o seu filho morreu, sabe o que ele fez? Ele tomou um banho, trocou de roupa e disse, eu não irei para ele. Não, ele não virá a mim, mas eu encontrarei com ele. E ele ficou tranquilo. Mas quando ele ouviu da morte do seu filho Absalão, Davi chorava de tal maneira que os seus soldados desanimaram. E ele batia no peito e dizia, Absalão, Absalão meu filho, Absalão meu filho. Quem dera que eu tivesse morrido no seu lugar, Absalão. Porque antes, aquela mulher havia dito para Davi, Davi, nós somos como águas derramadas. Porque depois que a água derrama, ninguém mais traz de volta. A terra a recebe. O que aquela mulher disse? Davi, a hora de pedirmos perdão, a hora de falarmos que amamos, a hora de falarmos que estamos juntos e perdoamos, é enquanto estamos vivos.
E nós, maridos, esposas, temos que lembrar isso. Porque um dia um vai partir. E pense bem, o defunto não recebe o calor do abraço. Ele não ouve o pedido de perdão, ele não perdoa. O defunto é um defunto. Pensemos no futuro. O que nós estamos plantando. O que nós temos que almejar é que se um dia eu me despedir da minha esposa ou ela despeça de mim, eu possa partir sabendo que eu vivi de modo honrado. Ou eu possa me despedir da esposa sabendo que eu vivi com ela toda a minha vida, eu a protegi e eu fui fiel. Esse tem que ser o nosso propósito. É assim que Deus almeja. Davi chorou porque ele fracassou com o seu filho. A água foi derramada, não havia mais como ser restaurada. O momento que nós tratamos de conflitos, de problemas e dores, nós temos que pensar nesse futuro. Nós temos que pensar no que nós estamos plantando hoje, porque nós vamos colher amanhã. Deus nos chama a essa consideração. Na realidade, eu nem sei onde eu parei aqui, alguém me ajuda. É o 5. A separação pode ocorrer quando Deus, em sua soberania, decide, por meio da morte, levar um dos integrantes do casal. Se acaso isso acontecer, o próprio Deus concederá a graça e consolo suficiente para suportar a separação. E disse-me, Paulo, citando Paulo, disse Jesus a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. A Bíblia relata de forma clara sobre a possibilidade de morte de um dos cônjuges, permitindo inclusive que exista uma nova núpcia, caso o viúvo assim decida. Abraão, mesmo amando Sara e chorando por seu falecimento, contrai uma nova núpcia após sua morte. Apesar do risco de parecer insensível, o casal deve viver intensamente sua vida conjugal. Contudo, não basear a razão de sua própria vida na vida do cônjuge, na vida do amado. Tal postura, além de ser idolátrica, pode conduzir ao cônjuge que a abriga uma tristeza irremediável, caso ocorra a morte do companheiro. Em outras palavras, eu não sei se eu cito o poeta aqui, Vinícius, né? Ele fala assim, hei de vivê-lo sobre o amor, a cada vão momento. Né? Vamos continuar aqui. Tendo em vista tal tipo de sofrimento, é oportuna a afirmação de Crabb, ao tratar da intimidade no relacionamento entre o crente e Deus por meio da graça do Senhor. A lição é clara. Alguém que tem acesso imediato à presença de Deus nunca tem razão de considerar qualquer coisa como um desastre. Tal afirmação é consoante ao salmista, que afirmou que não há na terra alguém que ele amasse, mas além do Senhor. Como afirma o poeta, deve-se viver o amor a cada vão momento, mas de forma consciente, sabendo que ele será infinito, apenas enquanto durar. Talvez fosse a respeito dessa separação que Vinícius referiu-se em seu belíssimo canto, e para a qual todo casal deve estar cônscio de sua possibilidade. Nós somos confrontados com as nossas ações, não somos? Eu fui muito confrontado, porque quando eu preparo um estudo, eu me coloco ali. Então não pensa que eu sou um cara perfeito, porque eu não sou. Eu sou falho como qualquer um aqui. Paulo era falho, Elias. Mas, gente, irmãos, casais, nós devemos considerar as palavras do Senhor. E como crentes, eu falo mais uma vez, nós somos confrontados com os nossos erros e pecados, mas a esperança precede a dor.
A esperança pode ser também para nós aquilo que nós esperamos depois da dor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que depois o Senhor vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Número 6. O sofrimento causado pela debilidade física. Depois você lê aí Eclesiastes e Eclesiastes 12, quando fala sobre a chegada da idade e os problemas que causam. O casal que inicia a vida conjugal deve ser lembrado sobre a realidade do declínio da saúde, que possível e muito provavelmente deverá ser enfrentado ao longo dos anos de convívio. O fato do envelhecimento, apesar de brindar a família com filhos, netos e quiçá bisnetos, traz consigo também os constrangimentos próprios ao avanço da idade. As limitações físicas naturais seguem paulatina e decisivamente como uma sombra que avança no decorrer do dia, não é? Aquela dorzinha nas costas começa a aparecer, né? Eu já estou percebendo que eu já não enxergo tanto, né? Depois dos 40, presbiopia, né? Os cabelos brancos, e é assim, não é? É assim. Além das limitações naturais, doenças podem surgir no transcurso do casamento. Algumas doenças, devido à sua natureza, não cobrarão do casal muita atenção ou mútuo cuidado. Uma gripezinha à toa, né? Outras, contudo, podem exigir muito esforço e dedicação integral, além de muita abnegação pessoal, por vezes extenuante. Eu citei a esposa que deu banho no marido, levou, e depois o marido que foi cuidado pela esposa, né? Ou vice-versa. Acidentes podem levar a uma vida vegetativa de um dos cônjuges, ou impor limitações de ordem íntima, ou em alguns casos podem afetar drasticamente a lucidez. Não é? O que vai manter a gente? O sexo, a beleza, a aliança. Vai proteger o amor. A decisão de ficarmos juntos, haja o que houver. Que Deus faça isso conosco. É fácil? Não. Mas, na presença do Senhor e com o poder do Espírito Santo, é possível. 7. O sofrimento causado pela infidelidade. Provérbios 6:32. Provérbios capítulo 6. Alguém lê ali, por favor. Assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. O que adultera destrói quem? A sua alma. Eu falei isso. Quando Deus fala não adulterarás, o mundo acha que é como se fosse uma espécie de glória, né? De fazer isso, pular cerca, né? Pode ver isso em novelas, em filmes. Cuidado, gente. Olha, nesse ponto eu creio que nós temos que ser radicais. Não permita que a sua casa seja invadida com essas coisas satânicas, carnais. Nós temos que exaltar e firmar os valores de Deus. O adultério destrói a sua alma. O que aconteceu com Davi? Deus falou, por causa disso, Davi, a espada nunca vai sair da sua casa. Uma filha estuprada. E sabe o que aconteceu com as 10 concubinas de Davi? Todas elas foram violadas pelo seu próprio filho na frente de toda a nação. Ele experimentou a dor de sofrer adultério pelo seu próprio filho. As consequências vêm. As consequências vêm. Eu creio num Deus de restauração. Lembre disso, porque eu não conheço todos os casais aqui. Mas eu sempre tomo cuidado de que se existem pessoas que estão passando por situações assim, lembre, o Senhor, Ele fala assim em Isaías, que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo.
Fala, deixe o ímpio o seu caminho, converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele jamais vai mandar alguém embora quando essa pessoa procura com coração quebrantado. Foi isso que Davi escreveu no Salmo 51. Um coração quebrantado o Senhor não desprezará. O Senhor restaura. Às vezes as consequências ficam, mas é algo que pode acontecer no casamento. Vamos ler o número 7. O profeta Davi revelou no Salmo 101 uma decisão proposta em seu coração: não se envolver em obras más. Depois você lê o Salmo 101. Apesar da decisão, o rei caiu em vergonhoso adultério, chegando a ordenar a morte do marido traído. Não há que se duvidar da sinceridade do rei ao escrever o canto. Contudo, a lição que fica foi expressa pelo apóstolo ao alertar que os que estão em pé, firmes na graça e na fé, que deveriam cuidar de si mesmos para não caírem. Assim sendo, o sábio conselheiro deve alertar ao casal que a possibilidade de cair em infidelidade é real e deve ser considerada com todo o cuidado e seriedade. A infidelidade inicia-se no espírito, no coração humano, cujo fruto será evidente caso a concupiscência encontre no coração lugar para a frutificação. Sempre vai começar aqui. Por isso que o selo tem que começar onde? No coração e extensivo ao braço. 8. Não há um padrão exato sobre como agir diante da infidelidade conjugal. Respostas precipitadas, tanto no sentido de negar a possibilidade disso acontecer, aqueles que falam, não, isso nunca vai acontecer comigo, ou caso aconteça, nunca se perdoar, são sempre levianas, precipitadas. O mais sábio é esperar na graça de Deus, rogando-lhe que nos livre de cair, ao mesmo tempo em que nos vigiamos. 9. A infidelidade não pressupõe a separação do casal, pois há sempre a possibilidade do perdão e da reconciliação. Entre mentes, ou contudo, há também a possibilidade de um perdão genuíno desacompanhado, contudo, da reconciliação. Não porque o ofendido ou o que foi traído não almejasse a reconciliação, mas porque o ofensor talvez não demonstrasse em tempo algum verdadeiro arrependimento, seguido de uma genuína mudança de comportamento. O apóstolo Paulo trata sobre a possibilidade real de uma separação conjugal inevitável. Veja lá em 1 Coríntios 7, 10 e 16. Depois vamos ler o 10, aí nós terminamos. E eu quero ler aqui e tratar de dois exemplos. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 16. Vamos lá? Quem vai ler, por favor? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher senão a parte do marido. Então, qual é a vontade de Deus? Fica junto pro resto da vida. Isso é um mandamento de Deus. 11. Aqui o 10 é o ideal. 11 vai falar do real. Leia aí. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que serem conferir com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ele fala, olha, o ideal de Deus é que fica junto por toda a vida. Mas, ele coloca, se apartar, fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Aqui ele vai tratar, às vezes, de problemas conjugais que não envolveram uma traição, uma infidelidade. Mas uma bobagem, às vezes, que o casal fala, queremos separar. Fala, não, agora se você separar, lembra, você tem que ficar sozinho o resto da vida. Busca a reconciliação, sempre o propósito é reconciliação. 12. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Isso. Com a esposa descrente, ele fala, não a deixe. Continua com ela casado. 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Por quê? 14. Porque o marido descrente é
Veja a importância do crente na família. É exatamente isso. A presença de um crente abençoa o lar, inclusive o marido descrente. Quando quem vai perder se o marido sai descrente ou a mulher sai descrente, é o descrente. Porque ele vai deixar de ser abençoado naquela relação por causa da presença de um cristão ali. E os filhos também vão sofrer. Agora, veja o versículo 15. Mas, se o descrente se afastar, afaste-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. No caso aqui, o que Paulo diz? Que o casamento não é um relacionamento de escravidão. Ninguém é proprietário do outro. Porque nesse caso ele fala agora, se o descrente quiser ir, deixa ele ir. Porque não é um regime de escravidão. Às vezes a separação, o homem foi embora, o descrente, Deus está falando, eu estou te chamando à paz. Versículo 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Quem sabe se o marido vai ser salvo ou a mulher? Agora, o que eu coloco aqui é que Deus tem o ideal e o real. O ideal é sempre o casal junto. Percebeu aqui? E ele coloca no versículo 15 que às vezes é inevitável, o cara vai embora. E que a pessoa que vai ficar sozinha, lembra, ela não está em escravidão. Deus chamou a paz. Eu vou te contar 2 casos aqui. Um foi o casal que queria se separar porque havia um ciúme muito grande da esposa. Há anos casados, um casal muito bacana, que trabalharam juntos, construíram uma vida juntos, e decidiram se separar. Aí eu fui chamado. Aí eu fui lá na ocasião, e aí a minha esposa foi conversar com a esposa dele, e eu fui conversar com ele. E lembra que Deus vai dando sabedoria, né? E também falei, Senhor, me ajuda, durante todo o percurso, para eu ensinar o que o Senhor tem a dizer e tudo isso. E quando nós chegamos, ele conversou, porque eu falei, aconteceu alguma coisa? Nada, só ciúme. E que precisaria ser resolvido, né? Não é uma coisa à toa, né? Mas aí eu estava sentado em frente a ele estava ali, um amigo que se interessava pelo casamento ao lado, né? Eu falei, tá certo, então tá decidido, tá, eu vou embora, né? Tá bom. Posso te fazer uma pergunta? A gente não se conhece direito ainda, mas posso te fazer uma pergunta? Digo para você usar um pouco a sua imaginação, tá bom? Então olha para mim agora como um homem aqui em frente a você, não pastor também é homem, né? Mas não como alguém aqui que está para reconciliar, mas como um homem que é amante da sua mulher. Imagina então que eu estou sentado à sua frente, estou dizendo para você, olha, sua mulher, ela é deliciosa. Eu encontro você na rua e falo isso. Fala, cara, você perdeu. Ele olhou assim para mim. Ele não estava acreditando no que ele estava ouvindo. Eu falei para ele, eu estou te dizendo isso, porque se você largar a sua esposa é nova, é uma mulher bonita. Ela vai arrumar outro cara. Você também vai arrumar outra mulher. Estou perguntando para você se você está preparado para saber que sua esposa vai deitar com outro homem. Ele falou, não, pastor, estou não. Graças a Deus, eles se reconciliaram. A gente continuou depois com um aconselhamento. Foi quase um apelo, mas a gente não pensa nisso, pensa? Temos que pensar, não havia razão. E acha o quê? Que ficar separado. Lembra de 1 Coríntios 7? Quem é que ia tentar pela concupiscência? Satanás. Então, às vezes, o homem ou a mulher não pensa nas consequências. Vai falar, eu vou ficar separado, vou dar um tempo. Isso é bobagem. Os problemas têm que ser resolvidos. Perdão tem que ser dado, perdão tem que ser pedido, concedido. Um outro caso é de uma senhora que o marido foi infiel mais de uma vez. Mais de uma vez. Até que, em determinada época, ele chegou a humilhá-la. E, gente, mulheres, vocês foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Vocês não foram criadas para ser capazes. Vocês não são escravas de homens. Está escrito aqui. O relacionamento conjugal não é uma escravidão. É uma doação voluntária, onde os dois têm que tratar dignidade um ao outro. E eu falei para essa senhora, falei, olha, primeiro, a Bíblia concede a você a possibilidade, sim, do divórcio. Mas você quer se separar?
No fundo do coração, não, ela o amava. Mas era um homem grosso, um homem ignorante. Chegava a ameaçá-la de bater. Eu falei, olha, você tem a prerrogativa de Deus de se separar. Porque foi mais, ela perdoou uma vez e depois ela cansou. E sabe, e aí comecei a fazer um aconselhamento com ela, porque ela também era uma esposa que tinha certas dificuldades, mas não que isso justificava a infidelidade daquele homem. O que acontece é que nós começamos a trabalhar sobre o papel de Deus na mulher. E essa mulher mudou muito. Inclusive até a aparência dela, ela se tornou uma pessoa mais amável. E o marido havia já decidido também ir embora. Só que com o passar do tempo, ela começou a mudar com ele, e ele percebeu, porque ele se envolvia, desculpa a palavra, tá bom? Com vagabundas. E ele percebeu, porque eu havia também conversado com ele. Falei, rapaz, o que você fez? Você percebe a sua mulher, o valor que ela não é perfeita, mas você está percebendo o que você está fazendo? Tá? Pense bem, será que você vai encontrar uma mulher na sua vida como ela? Você vai morrer sozinho no meio dessas sem vergonhas. E não é praga, é certeza. Tá bom. E ele havia decidido, só que com a convivência ele começou a dar sinais de arrependimento. Um homem muito orgulhoso. Só até que chegou num ponto que ele ultrapassou todos os limites. E ela, chorando, ela falou, pastor, não tem mais como fazer. E aí eu até indiquei uma advogada. Ela procurou essa advogada e ela falou para ele, agora nós vamos nos divorciar. Ele aceitou no primeiro momento. Depois ele começou a recuar. Um homem que em todos os anos que eu conheço esse casal, nunca pediu perdão por absolutamente nada. Um homem orgulhoso, promíscuo. E que aí, na última vez que nós conversamos, eu conversei com a esposa, ela falou, pastor, ele me fez uma proposta de abandonar essa amante, ele não quer perder a família. E pela primeira vez na nossa vida ele me pediu perdão. E ela falava isso emocionada, e eu percebia que desde o primeiro momento ela nunca quis a separação. Eu falei, irmã, você quer voltar, não quer? Ela falou, quero, pastor. Só que eu falei, nós vamos fazer o seguinte, quando ela falou do divórcio, ele percebeu quem ele ia perder. E aí, na outra semana ele falou, eu larguei aquela mulher. Então eu falei para ela, você vai fazer o seguinte, espera porque arrependimento sempre é seguido de mudança de atitude. Espera. Não, eu falei, agora, eu falo como pastor, não vou ficar vigiando. Não tenha relações com ele. Porque ele tem que entender que você é uma pessoa digna. E que ele já fez isso uma vez. Eu espero sinceramente, porque eu estou até, dou graças a Deus, porque a primeira vez ele pediu perdão. Não se deite com ele. Espera para que o seu Deus dê paz ao seu coração. E nós vamos orar pedindo a Deus que mostre para nós. Eu acredito em revelação assim, viu, irmãos? Porque toda vez que quando nós oramos, Deus mostrava. Não foi mais de um casal. Quando havia uma dúvida, vamos orar para Deus mostrar. E Deus mostrava o sim ou não. Então vamos orar para Deus mostrar se realmente está havendo ainda infidelidade. Se Ele te der paz, reconcilie-se. Mas você pode falar para Ele que vai se reconciliar. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um culto na sua casa de reconciliação. E você não vai ter relações com ele só depois desse culto. Para que ele entenda que Deus quer uma reconciliação e que essa aliança tem que ser renovada. Se ele aceitar isso, eu até acredito que realmente há um arrependimento. Então, o que eu digo? Não há um padrão. Eu conheci casos de que o homem foi embora, já conheci casos que a mulher foi embora. Sempre o propósito de Deus é reconciliação. Eu já fui surpreendido por homens desse mesmo calibre que se arrependeu de tal modo que depois o casamento ele foi até melhor. Deus nos surpreende. O propósito é sempre a reconciliação. Oração, às vezes jejum. Número 10, a gente para aqui. O apóstolo trata do ideal do Senhor,
que é o de uma união contínua por toda a vida. Contudo, trata também do que é real entre os homens, ou seja, a inviabilidade de se manter eventualmente um casamento. Diante de um quadro assim, lamentavelmente, às vezes é inevitável a separação, apesar de todo o esforço que deve ser feito em prol da reconciliação. Lemos já Mateus capítulo 19. Às vezes é inevitável, às vezes o cara, sinceramente, nunca mudou. E vai se fazer o quê? A mulher às vezes fica arriscada de pegar doença venérea e tudo isso, né? Agora, busque conselhos, né? Você tem o seu pastor aqui, você tem os irmãos aqui na igreja, né? Ore e busque a vontade do Senhor, que sempre é a reconciliação. Vamos encerrar orando, e aí amanhã nós temos uma folga à noite, né? Se o Senhor permitir, é 9h30, né? No domingo. Isso, a escola dominical. Começa a ceia às 9, né? 9h30 a escola, o estudo, né? Às 9 horas, né? Estaremos aqui com a graça de Jesus. Vamos orar. Senhor, hoje foi um dia de estudo de assuntos pesados. Foi bom o início, tratando do alvo do Senhor no relacionamento conjugal. Mas falamos, ó Deus, de dores, de traumas, de situações que alguns aqui passaram ou vão passar. Ó Deus, graças ao Senhor nós temos a Tua palavra e o Senhor diz: a minha graça te basta. Fortalece, Deus, eu peço em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, o Senhor que é o Consolador, que o Senhor capacite aqui cada família. Aqueles que estão em pé, que o Senhor nos mantenha em pé. Aqueles que estão caídos, que o Senhor restaure essas vidas, ó Deus, no caminhar ao lado do Senhor. Talvez aqueles que estão separados ou se separando, te pedimos, ó Espírito de Deus, que restaure, que se Satanás está ali entre eles, que o Senhor repreenda. Ó Deus, eu peço pelas famílias dessa igreja, que o Senhor fortaleça cada uma delas, cada família que está aqui representada. O Senhor abençoe com a Tua presença, a Tua graça, a Tua palavra, para que através de nossas famílias tenhamos um testemunho de um Deus transformador, perdoador e redentor. Dá-nos uma boa noite na Tua presença, leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua perseverança. Até o momento.